aqui tem a matéria que saiu, né? Deixa aí, Intercept, site da Vaza Jato. A gente vai falar também sobre a Vaza Jato, alegando censura. Você editou com o veto ao artigo crítico ao candidato democrático a presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Os jornalistas estavam obsessidos não fazer jornalismo, só ajuda Joe Biden a ganhar a eleição. Eu vi isso em muitos lugares, eu vi isso com muitos amigos trabalhando no CNN, New York Times, todos os sites de notícias esse era o clima. E você pensava que isso ia se replicar aqui no Brasil? Porque o que está acontecendo aqui no Brasil é que a esquerda fez a mesma coisa contigo em relação lá. Você está ajudando, o discurso é o mesmo, você está ajudando a direita, você está ajudando a extrema-direita, é o mesmo discurso. Você não pode fazer certas coisas porque isso vai ajudar a direita, sendo que me parece que você está fazendo o mesmo procedimento que você fez na Vaza Jato. Exatamente, você está tentando buscar a verdade. Durante o Vaza Jato, eu estava sempre falando, minha causa não é Lula livre. Isso não é minha causa. Ou a esquerda, ou a direita. Não, não tem nada a ver. Minha causa é o princípio de todo mundo merece um processo justo antes de ser condenado. E não tinha o processo justo. Eu sei, quando eu estava falando isso, nem a esquerda, nem a direita me acreditavam. E a esquerda achou, ele é um de nós. Exato. Me deu muito prêmios, meio elogio. E do outro lado, ele é nosso inimigo e um lado ele é um de nós. Não, o próprio Bolsonaro me ameaçou com prisão, com tudo isso. E ameaçou com prisão, exatamente. E na realidade, quando terminou essa reportagem, que eu estava processado criminalmente pelo Ministério Público, o juiz rejeitou o processo 4 semanas depois, mas eu estava acusado de muitos crimes por parte da conspiração de pessoas que hackearam. Então, tinha muito raiva contra a reportagem que estava fazendo no governo Bolsonaro, as pessoas que estavam apoiando o Moro e Lava Jato, mas a esquerda estava só aplaudindo, dando elogio, prêmios, tudo, e 4 anos atrás tudo mudou, e agora a esquerda acha que sou bolsonarista, que sou fascista, que é o inimigo da democracia brasileira, e tenho muitos amigos, novos amigos na direita, inclusive Bolsonaro e tudo isso. Então, isso é muito, muito difícil de entender, Glenn. O Intercept Brasil, então, eu queria entender, porque a gente viu, a gente estava tendo a Lava Jato, uma aprovação absurda, né? Uma aprovação da população em relação à Lava Jato. Você estava no olho do furacão, sendo impopular numa coisa que estava todo mundo... O Moro era o herói do Brasil. Como que foi esse momento e como que chega para você aqueles documentos? Como que é a história da Vaza Jato? Se você pudesse contar pra gente. Era muito interessante. Era 2019, foi o dia... 2019. Foi o dia de maio. Era um domingo. E quem me chamou era Manuela Dávila. Tá. Eu conheci ela um pouco porque naquela época David era só um deputado federal, ele era vereador do PSOL, ele conhecia todo mundo na política da esquerda, então também conheci, mas não muito bem, não para receber uma ligação dela no domingo, no dia da mãe, era uma mãe. No dia das mães. É dia das mães. Então, achei muito estranho. E ele me ligou e explicou que alguém hackeou o telefone dela, fingindo que era o irmão do Ciro Gomes, o Cid Gomes. Sei. E ela recebeu uma ligação que disse Cid Gomes, e muito rápido o cara disse que não sou Cid Gomes, eu queria te mostrar que tenho capacidade de entrar qualquer telefone aqui no Brasil, mas você não é meu alvo de hackeamento. Eu já hackeei os telefones de Deltan, outros procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, outros poderosos, e eu quero te passar todo esse arquivo para fazer reportagem sobre a corrupção, que isso mostra. E ele disse, olha, não posso aceitar, eu sou político, não sou mais habilitado de ser jornalismo, mas ele disse que acha que a melhor pessoa seria Glenn, que fez o... Por causa da tua história, com Snowden e tudo mais. Com Wikileaks também. Wikileaks, E essa cara disse, eu adoraria, porque ele queria ser o novo Snowden. E ele me ligou, explicou tudo, eu botei no David no telefone, porque queria que ele seja envolvido, e ele fez uma piada depois, ele disse que porque é só você que precisa receber todos os arquivos, não tem ninguém outro, já
concluímos a reportagem do Snowden, estava um Vai pouco começar tranquilo. tudo de novo. Exato. E eu disse, mas já passamos para isso. E ele disse, ele tinha razão. Não, isso vai ser pior porque os inimigos nossos durante a reportagem do Snowden foi no outro lado do mundo. Nos Estados Unidos, o Reino Unido, outro país na Europa. Mas agora o inimigo está literalmente na esquina. Na tua porta. Lá fora da nossa casa. E ele tinha muito razão. Mas é meu trabalho como jornalista. Então, eu disse para a Manuela, fala assim, essa fonte deveria entrar em contato comigo. 5, 10 minutinhos depois, ele me ligou no Signal e começamos a falar sobre tudo que ele tinha, por que ele fez. Ele disse muitas coisas que não era verdade, mas acho que ele estava falando com medo, mas para mim não me importa sobre a fonte. Eu só me importo os documentos. Se os documentos são genuínos, se a gente pode autenticar. Até porque eu imagino que você também deve receber muita coisa que é mentira e que é falso. Claro. A primeira coisa é saber se está falando a verdade. O primeiro objetivo é sempre confirmar que os materiais são autênticos, porque se você publicasse um material que é fraudado, vai ser destruído a sua credibilidade para sempre. Verdade. Então, eu comecei a receber esse material, já comecei a ler e consegui ver muitas coisas que eu sabia que não era apropriado. E demorou 4, 5 dias para esse arquivo chegou, um depois do outro, Botamos cópias do arquivo em todos os lugares lá fora do Estados Unidos, do Brasil para ter uma proteção, para proteger. E comecei a trabalhar com jornalistas no Intercept Brasil para entender que esse arquivo mostrou. Era muito material, né? Demorou meses para ler toda parte do arquivo. E assim como na Vaza Jato, esse material foi sendo soltado aos poucos, né? Essa estratégia é por quê? Porque é muito material e precisa ser analisado. Porque é uma estratégia de ir soltando. Eu acho que você tem sido também acusado de por que você segura o material? Porque não solta tudo? Porque é sempre aos poucos. Explica por que tem esse procedimento. Tem 2 motivos. Imagina, esse material é complexo. Tá. A reportagem do Snowden, a reportagem do Vaza Jato, a reportagem sobre Moraes. Não é fácil. Então, se você publicasse todos os artigos, 120 artigos no mesmo dia, quem vai conseguir processar disso? Como o público vai entender qualquer coisa? Aqui é 120 artigos. Não, esquece. Não tem seja divertido lendo tudo. Então, isso é a primeira coisa que tem que pensar como o público vai processar. Tem que pensar nessa questão estratégica. Mas a outra parte é que quando você... Eu acho que... Eu vi isso várias vezes, que quando recebe um arquivo, acho que pessoas acreditam que como funciona é que os documentos mais relevantes têm uma luz, marcado, estamos aqui. Tá escondido lá no meio. E tem que bater com data, bater com reportagem de televisão da época para ver se aquilo aconteceu naquele dia. Eu imagino que tem um trabalho de entrelaçar a informação muito pesado, não tem? Muito pesado, Data, porque você está pessoas... vendo um documento aqui, mas não necessariamente sabendo todo o contexto. Que eram documentos o quê? Era de celular? Basicamente o que era essa quantidade absurda? Eram e-mails? O que era tudo, assim? A primeira coisa que depois que criamos o Intercept foi contratarmos um especialista no segurança digital, que é muito inteligente, e ele protegeu tudo no reportagem do Snowden, porque estava exigindo muita proteção. Então, a primeira ligação que eu fiz foi para ele e eu disse, olha, temos um grande arquivo e precisamos saber como é o melhor jeito de enviar isso para você. Ele liderou com todas essas perguntas técnicas, mas quando você tem um arquivo desse tamanho, no Vaza Jato, no Snowden, agora no Alexandre Moraes, é muito difícil de conectar tudo, de entender tudo. Sobretudo porque, obviamente, o minuto que você errar, tudo vai perde. Então, não pode errar. E como você disse também, muitas vezes tem, vamos falar, 60% da reportagem. Tem que fazer a reportagem lá fora do arquivo. Então, demora muito tempo. E para mim, quando eu tenho um artigo que o público tem o direito de saber, eu quero publicar isso quando está pronto. E depois vou fazer o resto da reportagem e acho que também isso é bom porque isso dá tempo para esse material respirar, para pessoas entenderem o que está acontecendo.